Graça e paz, amados e amadas, aqui é a Kátia Rios e hoje estamos em Jeremias capítulo 9. E o título hoje, vocês perceberam que é bem direto e necessário? Religião não salva, arrependimento sim. Nesse capítulo a gente vê um lamento profundo de Jeremias, mas não apenas do profeta, mas do próprio coração do nosso Deus. Veja, o povo aqui de Judá mantinha seus rituais, suas palavras religiosas, sua aparência, comparecia ao templo, oferecia sacrifícios, mas o coração deles estava endurecido. Era um coração distante, era um coração enganoso. E hoje, ao ouvir essa mensagem que eu vou estar compartilhando com vocês, eu convido vocês e a mim mesma a refletir o que Deus vê em nós quando olha para nós. Ele vê conhecimento, ele vê aparência, ele vê rituais, ele vê costume, ou ele vê um coração sincero, um coração de ter intimidade com ele, um coração disposto a mudar. Então vamos nessa reflexão ouvir esse capítulo. Ele é chamado para tirar a gente da superficialidade e nos levarmos à essência. Então vamos deixar nossa alma aberta, sem máscaras e pronta para sermos confrontados, mas não só isso, transformados. Então veja o que diz aqui em Jeremias, versículo 1. Veja o profeta falando sobre ele mesmo. Quisera Deus a minha cabeça fosse uma fonte de água e meus olhos um manancial de lágrimas. Eu prantearia noite e dia por todos quantos tombaram, pelos muitos mortos de meu povo. Então aqui o profeta está dizendo que ele queria que a cabeça dele fosse assim um manancial, porque ele teria lágrimas o tempo todo para chorar, para prantear noite e dia, porque revelaria como se encontra o coração dele. Então o profeta está sentindo as dores de Deus. E sabe, amados e amadas, isso nos desafia também a termos um coração sensível ao que entristece o nosso Senhor. E olha o que ele diz aqui no 2, se existisse algum lugar de refúgio para mim no deserto, a fim de que eu pudesse deixar o meu povo e viver bem longe dele, ora, são todos adúlteros, pessoas que não passam de um bando de traidores. Então, ele já não se sentia mais à vontade no meio do povo. Ele queria um lugar aonde ele pudesse ficar bem longe e ter paz. Por quê? Porque ele está dizendo que todos são adúlteros, todos o que não buscam mais verdadeiramente a Deus, né? Pessoas que não passam de um bando de traidores, quer dizer, estão se contaminando com outras coisas. Versículo 3, ele diz: eis que a língua dessa gente é como um arco preparado para atirar. Se você pegar a sua língua, dá até para fazer um arco mesmo, né? Então, a gente sabe, e em Tiago diz que a língua é um pequeno órgão, mas incendeia uma floresta. Né? E hoje os nossos maiores desafios são os relacionamentos. E relacionamentos se acontece o quê? Principalmente pelo falar. É óbvio, o nosso falar expressa sentimentos, pensamentos, emoções, crenças, mas é pela nossa língua, pelo exercício aqui da nossa língua. Então ele diz que a língua dessa gente é como um arco preparado para atirar. Sabe aquelas pessoas também que mal você fala, já tem uma resposta pronta, tá? Então, um arco preparado para atirar. É a falsidade, não a sinceridade. Tampouco a verdade que prevalece nessa terra, que prevalece tanto na terra de Judá, como na língua, no coração de cada um deles, tá? Eles simplesmente saltam de um crime a outro. Eles não me reconhecem, nem me dão a mínima atenção. Sabe quem declara? Yahvé. Ó Senhor Jesus, olha o coração do nosso Deus entristecido aqui. Eles mentem, traem, não falam a verdade. O povo se acostumou com a mentira e a verdade desapareceu totalmente. Certa feita, eu ouvi algo que me chocou bastante e que é uma realidade, né? Nós, quando vamos fazer o número 2 no banheiro, né? A gente muitas vezes fica vendo o celular. Antigamente se ficava vendo revista.
Hoje é mais celular, fica vendo as redes sociais e a gente nem percebe o mau cheiro ali. Mas quando a gente entra num banheiro que tem um cheiro que outra pessoa ali fez, nossa, a gente fica, né? Mas você fica um tempinho ali, o que acontece também? Você acostuma com o cheiro. Então, nós somos o único animal que acostumamos, que ficamos sentados sobre as nossas fezes. Se você vê todos os outros animais, eles acabam de evacuar e já cobrem com a areia. Eles não ficam naquela região. Nós tendemos a ficar. Então aqui é passando, como diz aqui, saltam de um crime a outro e eles não reconhecem e não dão a mínima atenção. Eles entraram nessa parte de cauterização da consciência, de não sentir, não perceber, não enxergar o mal que eles estão fazendo a eles e ao próximo, tá? Aqui vai dizer aqui, muito cuidado a quem confias a tua amizade. Nem mesmo teus parentes merecem o seu crédito. Gente, olha só. Afinal, cada parente se tornou um enganador e cada amigo um caluniador. Geralmente, quando a gente vê totalmente uma terra sem lei, porque, em primeiro lugar, não tem amor de Deus no coração, não tem intimidade com Deus e existe no coração de cada pessoa um egoísmo muito grande e esse egoísmo está ligado muito à sobrevivência. Quando nós estamos muito atentos à sobrevivência, entramos no automatismo do egoísmo, entramos no automatismo de ganhar e ficar sempre preocupados se vamos perder. E aí temos que levar vantagem sobre o outro para não perder. Nós saímos da linha que tem tudo para todos, que é para todos ganharem. Tá? E que quando nós fazemos o bem, nós arrastamos várias pessoas. Então aqui não, ao contrário, eles estão vivendo tudo isso. Ao versículo 5, cada um engana o seu próximo, ninguém fala a verdade, treinaram a língua para falar a mentira. Olha, a gente treina a língua. Como a gente tem treinado a nossa língua? Treinaram a língua para falar a mentira e estão ocupados demais para refletirem sobre seus pecados e se converterem. Amados, esse mundo quer nos levar a automatismo, a sobrecarga, a estar numa tarefa, e agora nós estamos muitas vezes muito mais em uma única tarefa, termina uma tarefa, entra na outra, e dessa forma a gente deixa de refletir. Sem reflexão não há crescimento. Sem reflexão, não há intimidade com Deus. Tudo hoje nos leva à distração, ao automatismo e à sobrecarga. Então, se nós não exercermos o livre-arbítrio que Deus nos deu para sair desse ciclo, para sair dessa roda de hamster do mundo, o ratinho não fica correndo naquela roda lá e não chega em lugar nenhum, o pessoal não ficou andando no deserto e não chegava em lugar algum, nós vamos ficar igual a eles. Tá? Enquanto nós não sairmos dessa rodinha de hamster, amados, nós não vamos refletir, nós não vamos ter uma verdadeira intimidade com Deus, a vida em abundância que Ele nos colocou aqui. Tá? Versículo 6, opressão sobre opressão, engano sobre engano. Eles se recusam a reconhecer-me, diz Yahvé. Então, quando nós estamos no automatismo, é uma forma de recusar a ter intimidade com Deus. Porque, amados, como que eu vou ter intimidade com Deus se eu não me permito olhar para dentro? É dentro de mim eu consigo me voltar ao Senhor. Senão eu vou viver igual aquele homem que tinha um homem debaixo da ponte, uma ponte bem instável. Aí passou 2 cavaleiros, com o cavalo bem rápido, gritaram, glória a Deus! E passaram pela ponte. O outro gritou, glória a Deus! E passou com o cavalo rápido. O outro veio, ajoelhou, pediu, ó Deus, me guarda ao passar nessa ponte, que não aconteça nada comigo, não sei o que, não sei o que. Ele foi passar, o que aconteceu? A ponte caiu. Aquela pessoa que estava ali próxima não entendeu nada. Mas qual é a moral da história? Os outros deuses que tinham dado glória a Deus, eles já tinham intimidade com Deus. Eles sabiam ali do dia a dia deles. Aquele que orou antes só orava mediante
ao que vinha do externo. Então, que nós possamos ter essa intimidade com o Senhor, né? Agora, vamos para o versículo 7. A partir do versículo 7, nós vamos ver aqui Deus, ele se vê forçado a tratar com justiça um povo que se recusa a mudar. A gente vai ver isso no versículo 7 ao 9. Diz assim: portanto, assim declara Yahvé, o Todo-Poderoso dos Exércitos. Se vê, antigamente falava muito isso, o Todo-Poderoso dos Exércitos, porque havia muito essa guerra de um país contra o outro, de um povo contra o outro. Então se fala muito disso. E hoje, quando a gente olha a nação de Israel, a gente vê também muita guerra ainda ali em volta, né? Fala que eu os refinarei e provarei. De que outrora maneira procederia com a filha do meu povo? Quando fala aqui, eu os refinarei e provarei, nos faz lembrar de metais, né? Então, o ouro, o que a gente tem? Metais preciosos. O ouro se coloca num cadinho, aonde se eleva extremamente a temperatura. E nessa elevação da temperatura, o ouro ele fica lá embaixo e as impurezas sobem. E ali o ouríferes vai tirando as impurezas do ouro, para que o ouro se torne cada vez mais puro, 18, 24 quilates, ele vai ficando mais puro, com menos impureza. Então o Senhor está falando assim, olha, eu os refinarei e os provarei. É como se faz com a pedra preciosa. Então o Senhor está investindo no povo dele, senão o Senhor poderia simplesmente jogar fora, tá? Olha, a língua deles é uma flecha mortífera, a gente viu aqui, que falou no versículo 3 que a língua deles era como um arco, né? Para preparar, para atirar. Agora fala que, além do arco, ela é a flecha que vai também. Ela é a flecha mortífera. E as palavras da sua boca são enganosas. Cada um profere palavras de paz com o seu próximo, mas o coração arma-se de cilada. Cada um fala, ai, tudo bem, tal, mas lá no íntimo está armando como vai tirar proveito daquela pessoa. Quantas vezes a gente vai, um exemplo mesmo, quando a gente vai comprar algo e a gente só está olhando e o vendedor chega, a gente quer afastar muitas vezes o vendedor, porque a gente fala, não, ele quer tirar proveito, ele vai ser educado, vai ser gentil, mas ele quer fazer eu comprar. Então, a gente sabe que o coração dele não é tanto realmente de gentileza. Ele quer ter o quê? O bônus lá dele na hora da venda, né? Então, é isso. As pessoas aqui se relacionavam aparentemente adequados, mas o coração era para ter ganho naquela relação, tá? Então, olha, porventura não os castigarei por causa disso? Quer dizer, como que estava o coração deles? Como está o nosso coração? Ao estar com as pessoas, a nos relacionar, o que nós estamos querendo? Até, amados, pessoas muito boas, elas no íntimo muitas vezes estão buscando, sabe o quê? Serem aceitas, amadas, valorizadas. Então, aquilo que elas estão oferecendo de generosidade tem um coração que não é unido com aquilo que ela está fazendo. O coração não é correto. Mas aí, por isso que a gente tem que prescrutar, refletir em quem nós somos, por que nós fazemos as coisas, para que o Senhor possa nos refinar, esse ouro sendo refinado, esse ouro sendo provado, e seja tirado de nós as impurezas, e cada vez sejamos um ouro mais puro, né? O autoconhecimento, ele nos leva a isso, ele nos torna cada vez mais puro, o autoconhecimento com Cristo, tá? Então, vamos aqui para o outro versículo. Chorarei e levantarei o meu pranto pelos montes, e minha lamentação pelas pastagens do deserto, porque já estão queimadas, de modo que ninguém consegue passar por elas, nem se ouve mugido de gado. Tanto as aves do céu como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém montões de escombros, uma habitação de chacais. Arrasarei as cidades de Judá, até não sobrar mais nenhum morador. Então, o que está dizendo aqui? Que a Babilônia vai devastar tudo aqui.
vai deixar de uma forma que quem vai residir nesses escombros vão ser os animais, vão ser os chacais. Não vai ver mais ser humano aqui que vai morar. Então, olha, versículo 12. Quem é sábio para compreender tudo isso? A quem a boca de Yahvé o revelou, a fim de que possa interpretar Deus? Quem é? Por que motivo a terra está devastada e estéril como um deserto, de modo que ninguém ousa atravessá-la? A terra vai ficar de um jeito de tal forma que ninguém vai ousar nem atravessar por ela. Da forma que ela vai ficar. Quando eles viam uma terra, uma cidade que foi toda destruída, repleta de animais, eles viam aquela cidade como amaldiçoada, aquele lugar amaldiçoado, tá? E quem vai responder a essa pergunta? Vai ser o próprio Yahvé, vai ser próprio Senhor. Ele diz assim: ora, tudo isso lhes sobreveio porque abandonaram a minha lei, que estabeleci diante deles, e não deram atenção nem obedeceram às minhas orientações. Então, o Senhor, ele foi avisando pelos profetas, ele foi se mostrando, ele foi tendo paciência, mas chega um momento que não dá mais. Tá? Pelo contrário, versículo 14, andaram na rebeldia de seu coração, seguindo Balaíns como seus pais lhe ensinaram, seguindo outros deuses como seus pais o ensinaram. Hoje talvez você fale, eu não sigo outros deuses, mas quando a gente entra no automatismo da sobrevivência, quando a gente está totalmente sobrecarregada com tanta coisa, o nosso coração está sobrecarregado. A gente está seguindo conforme o fluxo do mundo, conforme todos os outros. Então, o nosso coração está sendo roubado também. Então, hoje, os Balaíns, os outros deuses, eles se mostram de outra forma para nós. Então, quando a gente fica usando estratégias de autoproteção, em grande intensidade, são Balaíns, para que nós nos protejamos, para não sofrermos aquilo que achamos que vamos sofrer. Se você quer entender melhor sobre estratégia de autoproteção, aqui no canal do YouTube eu tenho 12 reflexões terapêuticas sobre acolhendo sua criança interior, que eu falo bastante sobre estratégias de autoproteção. Se a gente não souber reconhecer isso em nós e trabalhar isso em nós, nós não vamos ser verdadeiros nem para conosco, nem para com Deus, nem para com o nosso próximo. Por isso, temos que trabalhar isso. E como a gente desenvolve estratégias de autoproteção? Mediante as feridas que vieram desde ali da nossa infância, dos nossos pais, tá? Então, aqui, quem são os Balaíns? Balaíns hoje, eles têm uma formatação diferente na nossa vida. Agora, versículo 15. Portanto, diz Yahvé dos exércitos, Deus de Israel, darei a este povo comida amarga e água envenenada. Nossa, que palavra, né? Veja, em outras Bíblias você pode estar vendo que ele está falando, darei a este povo absinto. Absinto é considerado aqui como se fosse uma planta extremamente amarga. Ela é usada na Bíblia como um símbolo de amargura profunda, sofrimento, dor e juízo também. E ela não é necessariamente venenosa, assim, depende da quantidade, da concentração, mas é impossível de suportar por muito tempo. E ela simboliza esse absinto, essa comida amarga, ela simboliza uma vida difícil, cheia de angústia e frustração, como consequência das escolhas que o povo estava fazendo. Então, devido às escolhas que eles estavam fazendo, eles vão comer alimentos amargos, absinto. Agora aqui ele vai falar mais sério ainda, eu lhes darei água envenenada. Você vê que o símbolo aqui é mais severo ainda, porque refere-se à corrupção daquilo que deveria o quê? Sustentar a vida. A água, gente, comida a gente fica até por vários dias sem, mas a água não dá para ficar. A água representa, sim, nutrição, representa a vida e ela representa também purificação. A água representa descanso, a gente vê lá no Salmo 23. Mas agora aqui ela está contaminada, ela está envenenada. Então, isso mostra que a bênção está se tornando, que é a água
A bênção está se tornando em maldição. Quando nós nos afastamos de Deus. Puxa, essa palavra é forte, né, amados? Falou muito ao meu coração, espero que esteja falando ao seu também. E ele vai dizer no versículo 15, portanto, assim diz Yahvé dos exércitos, que Deus... falei já, dará água e tal. 16, também os espalharei por entre nações, que nem eles, nem seus pais conheceram. Enviarei contra eles a espada, até que os tenha exterminados. Quer dizer, vai vir lá do norte, vai vir lá do outro lado, onde ficava quase bem dizer o Ur dos Caldeus, a Babilônia, né? A partir do versículo agora 17, o que nós temos aqui? Vai falar sobre Deus convida as choradeiras, que aqui a gente vai falar são as carpideiras da época. Vamos ver como aqui simboliza isso. Olha, assim diz o Eterno dos Exércitos, considerai e chamai as mulheres pagãs para chorar, para que venham depressa. Trazei as mulheres mais sensíveis e hábeis nessas artes, as carpideiras. Antigamente, quando se morria alguém, se chamava algumas mulheres que eram contratadas como carpideiras, que elas ficavam ali pranteando a pessoa que havia falecido. Era uma forma de honrar aquela pessoa que havia falecido. Então, está falando, olha, vai acontecer tal coisa para vocês, que vocês vão ter que contratar depressa mulheres sensíveis e hábeis para serem carpideiras, e que elas se apresentem e levantem seu lamento sobre nós, para que nossos olhos se derretam em lágrimas e das nossas pálpebras escoem todas as águas da dor. Então está falando, olha, contrate elas o mais rápido possível, porque a dor já está às portas. Versículo 19, porque Sião se ouviu uma grande voz de lamento. Ai, como estamos arruinados! Sentimos-nos por demais humilhados, muito envergonhados, porque tivemos que abandonar a nossa terra, nossas casas estão em ruínas. Veja, amados, quando um povo era conquistado por outro, isso era muito vergonha para aquele povo. Primeira coisa, eles achavam que o Deus deles tinha sido derrotado e o outro Deus era mais forte. Segundo, que eles ali perderam a identidade, tá? Então, ali eles vão ter que se ir para o outro povo. Mas aqui Deus não estava abandonando, Deus estava refinando, como a palavra diz, e provando. Versículo 20. As mulheres, escutai neste momento a palavra de Yahvé. Dai toda a vossa atenção às palavras que procedem da boca de Yahvé. Ensinai, pois, vossas filhas a se lamentarem. Ensinai umas às outras a prantear. Opa, o que quer dizer isso? Ele está dizendo que as carpideiras não serão suficientes por tão grande vergonha, humilhação, que será como se fosse a morte. Não darão conta de chorar tudo o que vai acontecer. Então, para que as mulheres já treinem as suas filhas a lamentarem para ajudar as carpideiras, tá? Pois a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, tá vendo? Completando o que eu acabei de falar. Exterminando as crianças da rua e os rapazes das suas alegres reuniões nas praças. Então, ensinem as outras suas filhas a prantearem também. Agora, a partir do versículo 22, nos diz, prega, assim declara o Senhor, cadáveres ficarão estirados, como esterco em campo aberto, como o trigo deixado para trás pelos ceifeiros, sem que ninguém retorne para juntar o que ficou pelo chão. Quer dizer, está dizendo assim, que vai ter tantas pessoas mortas que vão ficar assim, elas não vão ser enterradas e vão servir de esterco aberto ali, vão ficar aberto, como o trigo quando está se colhendo, cai vários trigos no chão e o ceifeiro não volta para pegar aqueles trigos. Versículo 23, assim diz Yahvé, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte no seu poder, nem o rico nas suas riquezas. Então, aquilo que vocês estão se apoiando, não se apoiem mais.
porque isso não vai servir de nada diante da minha pessoa, diz o Senhor. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer-me e compreender-me, pois eu sou Yahvé, o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, porquanto são essas as virtudes nas quais tenho grande prazer, assevera o Eterno. Então aqui, o que nós vemos? Se vocês querem se gloriar, tem algo que vocês devem se gloriar. Aqui Deus está falando em mim, em conhecer-me, em compreender-me, em fazer justiça, em ter retidão. Isso sim se empenham em fazer. Aí ele vai falar assim: eis que se aproximam os dias, declare Yahvé, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo. Porque os judeus, eles não faziam os rituais, não faziam as coisas, então eles eram circuncidados, mas eles eram circuncidados apenas no corpo. Como de igual forma o Egito, como de igual forma o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos os que rapam a cabeça ou prende o cabelo junto à testa e habitam no deserto, porquanto tantas essas nações são incircuncisa, e a casa de Israel tem o coração extremamente teimoso, sendo incircunciso de coração. Amados, que ele tá? Olha que coisa aqui chocante. Está colocando Judá no meio dos outros nomes, Egito, Edom, Amon, Judá, porque está dizendo, todos vocês são iguais. Todos vocês podem amarrar o cabelo, pode prender o cabelo, pode só cortar uma parte. Vocês são o que? Incircuncisos. Ele vai falar, e a casa de Israel tem o coração extremamente teimoso, sendo incircunciso de coração. Os outros povos eram incircuncisos, tanto de coração quanto carnalmente. E ele está dizendo aqui, e você, Judá, é circunciso carnalmente, mas seu coração é incircunciso. Então, amados, que nós possamos refletir muitas vezes por tomar a ceia do Senhor, partir o pão, fazer alguns rituais, né? Ou estar sempre nas reuniões. A gente acha que isso são símbolos, mas muitas vezes é igual a circuncisão, como fosse um símbolo de pacto. Mas isso não tem valor se o nosso coração não está sensível e vivendo a palavra de Deus. Então não adianta ter aparência de piedade sem viver em obediência. Deus quer transformação interior, não só símbolo externo. Então, essa mensagem, ela nos confronta, né? Eu creio que ela nos fez lembrar que nós precisamos realmente ter intimidade com Deus e não ignorar como o Senhor tratou o povo de Israel. Porque isso é um lembrete como o Senhor também nos trata, tá? Deus não quer uma fé de aparência, Ele quer um coração inteiro. Aqui em Jeremias 9, Deus nos mostra que não se impressiona com palavras bonitas, com sabedoria humana, com aparência religiosa. Ele procura arrependimento verdadeiro, um coração quebrantado, uma transformação que vem de dentro. Talvez, amados e amadas, seja tempo de parar. Seja tempo de nós lamentarmos e voltar. Voltar não por culpa, mas por amor, tá? Que possamos ser pessoas que vivem na verdade e não apenas falamos sobre ela, tá? Que se essa palavra falou com você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir hoje isso e se inscreva aqui no canal para continuar acompanhando os próximos capítulos. E até o próximo vídeo. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Fica na paz, amados e amadas.